Fala, Graciano! É uma alegria receber o convite para participar desse novo quadro do seu canal. Para mim é uma honra ser o terceiro entrevistado, ainda mais depois das participações do Jonathan Simeone, do GeoLinux, do Jefferson, do Slack Jeff, que são dois canais aí gigantes da área de tecnologia. Vai ser muito interessante interagir com você, com a galera do seu canal, e com certeza o nosso bate-papo vai ser muito interessante. E a primeira pergunta aqui do nosso novo quadro do canal é a pergunta tema deste quadro. Carlos, fala pra gente aí, o que você viu no Linux? Bom, Graciano, o que eu vi no Linux é que ele é uma grande ferramenta de trabalho. Quando eu saí do curso técnico, eu fui para o mercado de trabalho, comecei a atuar com servidores e infraestrutura de redes. Então eu utilizava muito o Linux nos servidores, né, configurando o servidor Samba, DHCP, entre outras funcionalidades. E ele se mostrou uma grande ferramenta de trabalho para mim na época. E conforme eu fui utilizando o Linux nos servidores, eu fui começando a adaptar eles nos desktops, aí eu fui vendo que ele é uma grande ferramenta, ele é muito bonito, eficiente, funcional. E eu fui começando aos poucos a utilizar ele também como um sistema operacional desktop. E ao longo dos anos eu fui utilizando ele cada vez mais. Sinceramente, o que eu vi no Linux, uma grande ferramenta de trabalho para qualquer área, tanto servidores como desktop. Conforme foi passando o tempo, ele sempre foi se provando uma grande ferramenta de trabalho. Carlos, assim como todos os outros entrevistados que passaram por aqui, eu gostaria de saber de você também, como que você conheceu o Linux, como que foi esse processo? Conta um pouco pra gente aí. Bom, na verdade eu comecei a utilizar o Linux lá em 2009 no curso técnico de informática no módulo de redes e infraestrutura. Lá a gente desenvolvia um projeto tecnológico, você montava uma empresa, toda a estrutura hierárquica dessa empresa nos servidores para ter controles de acesso, controles de permissão. Então a gente fazia isso com o Windows Server 2003, essa gestão no AD, com GPO e tudo mais. E do outro lado a gente tinha um ambiente de Linux que controlava os servidores de firewall, DHCP, DNS e provia internet para os servidores e os clientes, né, que eram máquinas Windows XP e o Windows 7. O bacana é que a gente tinha dois professores muito interessantes no curso técnico. O professor de Windows, de Microsoft, ele era certificado da Microsoft, e o professor de Linux, se eu não me engano, ele era certificado LPI 2 ou LPI 3, alguma coisa assim. E ele manjava muito Linux na época. E eram dois profissionais assim excepcionais, são dois profissionais excelentes. A gente até brincava no curso que é o tipo de cara que chuta com as duas pernas, né? Porque tanto o cara de Linux como de Windows, ele usa tanto bem o Linux como o Windows. Os caras usam as duas ferramentas muito bem. E já desde o início eles já nos ensinavam a isso. A gente não tem sistema operacional melhor ou pior. Tem o que melhor resolve a sua necessidade do seu cliente. Se for para você resolver as necessidades do seu cliente com um Windows, você resolve com Windows. Se for com Linux, você resolve com Windows. Ou se a solução for um ambiente misto, você implementa um ambiente misto. E na época eles frisavam muito isso pra gente. Então eles já nos deram essa cultura de que não tem esse preconceito de um melhor que o outro. Cada um tem a sua funcionalidade. Então nós fomos pro mercado de trabalho, eu e um outro colega meu chamado André. Então um abraço, André, se você estiver assistindo. Abração. Nós começamos a implementar projetos de redes e infraestrutura nas empresas aqui de pequeno e médio porte da região aqui do interior de São Paulo. E na época esses projetos ficavam um pouco caros, porque não tinha esse conceito da empresa colocar os seus arquivos em nuvem. Então as empresas, elas tinham que investir em infraestrutura de tecnologia. Então a gente sempre cotava, eu até me lembro na época, os modelos de servidores eram os Dell PowerEdge T300 e alguma coisa. Então eram duas máquinas dessas, aí tinham as licenças de Windows, dos sistemas operacionais do Windows, né, principalmente dos servidores. Não tinha esse conceito de nuvem, então a gente tinha que interligar as filiais via VPN, utilizava-se o terminal servers, e daí esse terminal servers tinha outras licenças, que as empresas também tinham que pagar. E nisso os projetos começavam a ficar meio altos. Aí a gente começou a estudar possibilidades de deixar mais barato esses projetos lá na época.
e eu vi a oportunidade de começar a implementar Linux. Então eu fui procurar Linux para estudar. Eu ingressei num curso para certificação LPI 1 e LPI 2. Aí aprendi muito sobre o sistema operacional, tanto cliente como servidores. E de lá para cá eu fui só trabalhando com isso no meu dia a dia, né? Mas com aquela cultura de utilizar o Linux só para sistemas operacionais e servidores, né? Aí depois comecei a trabalhar numa empresa que é uma faculdade. O ambiente dessa faculdade é todo Windows, servidores Windows, clientes Windows e as ferramentas de edição de imagens lá. Eu, como era técnico de informática, mexia com tudo, então eu fazia as imagens também. E os softwares lá eram os softwares dos pacotes da Adobe. Então eu só usava o Windows ali dentro e o Linux no meu notebook, né? Eu tinha um dual boot lá e eu sempre ia mexendo lá no Linux, no meu notebook. Aí eu ingressei na faculdade de tecnologia. Lá eu conheci um professor também que gosta muito de Linux. Inclusive no final do curso ele foi meu orientador de trabalho de graduação. Nós desenvolvemos um trabalho sobre hardening em sistemas operacionais GNU Linux. Ficou um trabalho show de bola, modéstia à parte dizendo que a gente implementou, a gente escreveu sobre várias técnicas de segurança no Linux. Eu tirei o dual boot da minha máquina e comecei a utilizar só Linux no meu notebook e comecei a levar a minha máquina para o trabalho. E isso me forçou então a deixar um pouco as ferramentas da Adobe de lado e me forçou a estudar um pouco mais o GIMP, todas as funcionalidades do GIMP. Aí eu fui utilizando mais o Linux e para mim foi mais tranquilo, né? Porque eu tive acesso aos cursos de LPI e tal. Você aprende muito, você desce lá dentro do kernel, você aprende muito sobre o sistema operacional. E isso me ajudou bastante a iniciar com o Linux e trabalhar com ele, né? E é um sistema operacional que é de constante estudo, né? Eu estou sempre estudando. Se você entrar lá no meu LinkedIn, você vai ver que tem os cursos que eu faço lá, estão listados lá. Eu tento todo ano fazer um curso novo ou um curso de reciclagem para porque as coisas na área de tecnologia elas vão se atualizando, né?